uma palestra a respeito da questão das eleições, principalmente a questão do processo eleitoral, né? Lembrando que vocês podem usufruir da palestra e também contabilizar as horas como atividades complementares. Para tanto, é preciso que vocês façam um relatório e postem lá no portal em atividades complementares, tá? O palestrante já deve estar logo chegando, 19h21, maravilha. Eu tive uma reunião agora com os representantes de sala, terminamos agora há pouco, né? Levantamos algumas demandas, semana que vem tem reunião com os professores, aí nós vamos alinhando as questões aí para tudo correr bem. Pessoal, colocando o RA, ok, está gravando também, mas não se esqueçam da questão do relatório. E para o colega que não conseguiu assistir a palestra ao vivo, depois eu vou pegar o link com a professora Juliana, com a professora Laís, e também vou postar lá no portal em avisos, para que a pessoa possa eventualmente fazer o relatório e obter essas horas aí. Maravilha. Olha, Miro, estamos recebendo agradecimentos dos alunos aqui. O Felipe está dizendo que gostaria de agradecer à faculdade pelas palestras, que têm sido excelentes, de muito aprendizado. Muito obrigada, viu, Matheus, pelo elogio. Matheus sempre muito querido, muito dedicado nas aulas. De teoria geral do direito, de filosofia também. Excelente aluno. Oi, professora Cíntia, professora Lívia, tudo bem? Boa noite, tudo Olá, bem? pessoal, boa noite, tudo bem? Professora Lívia, professora Juliana, Valdomiro, saudades de todo mundo, alunos queridos, boa noite, parabéns, professor Valdomiro, professora Juliana, os organizadores dessa palestra, cujo tema é essencial, já estou aqui curiosíssima, aposto, parabéns, viu? Também boa noite, professora Cíntia, boa noite, professora Lívia. Boa noite, professora Juliana, professor Valdomiro, professora Cíntia, e faço das palavras da professora Cíntia as minhas. Também parabenizo pelo evento, desse tema aí tão atual, agora que nós teremos as eleições, pandemia, na pandemia não sabemos como que vai ser, né? E parabenizo pela escolha do tema, muito, muito interessante. Nosso palestrante acabou de chegar, acabou de acessar. Boa noite, professor Alexandre. Como vai? Tudo bem? Hoje a professora Cíntia vai poder contribuir bastante, né, com o tema da palestra. Vai abordar também o Código de Processo Civil. E a professora Cíntia é o as da nossa faculdade na temática, né? Acho que não tem ninguém melhor que ela aqui para colaborar com o tema. Sou todos ouvidos aqui ao mestre. E os temas acabam se relacionando, né? Ontem, a questão... a palestrante abordou um pouco a questão da influência das fake news no processo eleitoral, e hoje, justamente, a questão do processo eleitoral, né? É uma questão extremamente atual. Professora Cíntia, eu acabei colocando a respeito daquela questão do exame da ordem lá no portal para os alunos participarem também. Pois eu estava até finalizando, queria agradecer, né, aproveitando que o professor Valdomiro tocou nesse assunto, obrigada. A ideia é sempre ajudar os alunos, nós sabemos que além de ter aí todo o hard skills que se fala, né, a técnica eles precisam ter, controle dessa ansiedade, desse medo, que eu digo, eles são tão capazes, só precisam acreditar nisso. Obrigada, viu, professor Valdomiro, pela oportunidade de divulgação, e cada aluno que esteve lá comigo, ficou gravada, quem quiser assistir depois para fazer os relatórios, está lá no Instagram. Depois eu mando o link para o professor Valdomiro, se quiser encaminhar, professor, fica lá para as atividades complementares, né? Legal. Eu que agradeço, eu só não participei porque eu tive uma reunião hoje com os representantes de sala, senão com certeza eu estaria... Eu soube, fiquei sabendo. Imagina, eu entendo, foi corrido, o professor Júnior também, que é professor da casa aí, né, abriu um espaço conosco, também corrido, já está com os alunos dele desde as 19, então fiquei muito feliz, muito obrigada.
Com essa quantidade de eventos que nós estamos tendo, rapidamente os alunos vão ter uma carga horária de atividades complementares preenchida. Não vai ter preocupação. Eu bombardeio eles com os eventos, eu mando tudo. O que aparece, eu vou mandando para eles, ainda mais quando é tema do TCC, viu, mestres? Quando eu vejo que é tema de TCC, eu mando para eles, ó, vai estudar. Eu faço eles estudarem, é isso aí. A respeito do TCC, ontem eu conversei um pouquinho sobre a possibilidade de apresentar, né, o TCC na instituição. Por enquanto, ainda não tem uma definição. Eu lembro que era até né, professora Cindy? Mas, por enquanto, ainda não tem uma definição. Por enquanto, ainda as aulas presenciais estão suspensas, né? Sim. Mas, hoje eu vi que teve algumas mudanças ali na questão das fases, né? Quem sabe os alunos não possam fazer a apresentação lá no júri, onde quer que seja, né? Pois é, garantindo aí a segurança deles, né? Eu sempre penso nesse acolhimento, né? De estarmos presentes, olho a olho, né? Ainda que não tão perto, mas tão próximos, né, professora Lívia, né, professora Juliana? Mas, se for possível, né, resguardar, né, a segurança de todos. Se não for, mesmo no online, eles sabem que, eu falo que por trás dessas câmeras também bate um coração. Então, eles sabem que nós estamos aqui torcendo, né, Valdomiro, por eles. Seja como for, a gente vai estar junto. Mas eu espero que seja presencial também, viu, Alain? Estou torcendo. Mas desde que vocês estejam em segurança e que tudo seja tranquilo, né? Sempre. Obrigada, viu, professor Valdomiro, por pelo menos tentar aí com a gente. Quem sabe, né? Vai dar certo. Eu tenho uma boa esperança, assim. Inclusive, as atividades do estágio, né? Estágio presencial, elas voltam dia 28. Eu coloquei até um aviso lá no portal. Os alunos do 7º, 8º, 9º e 10º que fazem estágio lá na instituição, a partir do dia 28, nós vamos fazer uma mescla aí de estágio virtual e presencial. A FOA, ela tem aqui o núcleo de práticas jurídicas que faz o atendimento da população carente de Americana, né? E esses atendimentos estavam suspensos desde março, e agora nós vamos retomar. Muito embora a gente sentiu que, nesse período, a população ainda está um pouco assustada, né? Não tem procurado tanto, mas a partir do dia 28, o núcleo de prática reabre as atividades para atender a população. Bom, nosso palestrante já está por aqui, professor Alexandre. Tudo bem, professor? Nos ouve bem? Professor Alexandre, que está no Nordeste falando com a gente, né? Olha, olá. Que nos possibilita isso, né? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Vamos lá, agora estão me vendo também? Estamos. O professor está no Piauí? É isso? Estou em Teresina, no Piauí. Teresina, é. Terra da minha amiga Ana Letícia também, né? Exatamente. Terra boa, né? Estamos aqui no nosso período de calor, só que vocês também estão passando por uma onda de calor por aí, né? E se compara com a de vocês, né? Mas a gente aqui já é acostumado, vocês é que sofrem mais. E como, né? Exatamente. Mas, seja muito bem-vindo, professor. Bom, eu que agradeço, viu, Juliana? Agradeço aí o convite, estar aqui participando com você desse evento, né, tratando uma temática que que é meu dia a dia, né? O direito eleitoral, o processo judicial eleitoral, já há 17 anos é o meu dia a dia, e foi o que eu escolhi para pesquisar, foi o que eu escolhi também para me aprofundar academicamente, né? E hoje a ideia é a gente trazer um pouquinho, pelo menos, aqui para vocês do que foi a minha tese de doutorado, e que está com um livro no prelo, deve ser lançado aí, deve estar saindo esse livro nos próximos dias, né? Que é um livro onde eu vou tratar na verdade, sobre decisão judicial na justiça eleitoral e a aplicabilidade dos novos paradigmas do processo civil no processo eleitoral, né? Então, com muita satisfação que eu estou aqui falando com vocês hoje. Estou vendo aí que a sala está cheia, né?
muita gente. Está enchendo ainda. Agradecer a participação de todos e, se eu puder começar, você me dê aí o ok, que aí eu vou aqui seguindo aqui minha sequência. Vou apresentá-lo, então, falar o seu breve currículo, bem reduzido, né? Porque o seu currículo é bem extenso, bem glorioso, vou reduzi-lo. Então, o nosso palestrante de hoje é o professor doutor Alexandre Nogueira. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Público pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, especialista em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela PUC Minas e autor do livro Decisão Judicial na Justiça Eleitoral, Lei de Inegibilidades e Interpretação Teleológica. Bom, e o nosso palestrante vai falar sobre o processo judicial eleitoral à luz do Código de Processo Civil de 2015. Professor, está com a palavra. Muito obrigado e uma excelente palestra. Bom, Juliana, muito obrigado aí, mais uma vez, né? Cumprimentar a todos, né, em seu nome. E vamos aqui iniciar aqui a nossa palestra aqui. É muito bom estar aqui perto de vocês, ver como esse momento que a gente está passando encurta as distâncias, né? E possibilita que a gente tenha essa troca de conhecimento, né? E realmente, quando você me fez o convite, eu fiquei muito satisfeito, né? Você está lá na Unicinos também, né? Cursando seu doutorado, e foi lá onde eu passei aí um bom período da minha vida me deslocando para ir para lá, né? Porque eu não tive condições de ficar direto lá, tive que ficar indo e voltando. Vocês imaginem o que foi esse período de tempo, né? Ficar saindo aqui de Teresina e indo para o Rio Grande do Sul, mas felizmente deu tudo certo. E na tese de doutorado, eu tratei exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. O processo judicial eleitoral, ele sofre de uma, vamos dizer assim, um déficit acadêmico, do meu ponto de vista. Eu trato muito isso nos meus trabalhos, porque todos, assim, de 2 em 2 anos, nós temos mudanças legislativas, né, que realmente elas atrapalham a discussão acadêmica e o nível de segurança, né, para tratar de algumas questões que dizem respeito ao direito eleitoral e ao processo judicial eleitoral. E a nossa, assim, a abordagem que a gente deu é o quê? É em relação à incompatibilidade do processo judicial eleitoral no que tange à legislação que regulamenta o processo judicial eleitoral e vamos dizer assim, os novos paradigmas, o que eu chamei de novos paradigmas do processo civil a partir do Código de Processo Civil de 2015. Né? Porque o que nós tivemos foi a entrada em vigor do Código de Processo Civil, né? já tá vigente desde 2016, mas até hoje a gente sofre bastante pela não aplicação dos institutos do processo civil no processo judicial eleitoral, porque as legislações continuam vigentes, né? E elas são, nós vamos ver aqui, elas são inteiramente incompatíveis. E algumas desses dispositivos legais, para quem não é do direito eleitoral, do processo judicial eleitoral, da advocacia eleitoral, como é o meu caso, eles espantam, assim, eles chegam a assustar. E foi assim, eu lembro demais, Juliana, que quando eu levei essas questões para o professor Lênio Streck, que foi meu co-orientador da tese de doutorado, ele não acreditou que aquilo era verdade. Né? Eu tive que mostrar, não, está aqui, a lei está vigente, a lei está publicada, o dispositivo é esse, e a partir de então, a gente começou a produzir uma série de materiais a respeito disso, e as minhas 2 pesquisas, tanto no mestrado quanto no doutorado, foram a respeito desses assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, que da necessidade de alinhamento desses paradigmas com o direito processual eleitoral. Realmente, a jurisprudência demonstra que quem milita na área sofre demais com essa falta de alinhamento. Porque, por exemplo, um artigo que nós vemos, um dos principais artigos, principalmente, eu entendo dessa maneira, né, e até eu vi aqui vocês conversando antes de começar o nosso bate-papo aqui,
e temos processualistas aqui na sala. Né? Mas, como o produto final do processo, pelo menos, ou vamos dizer assim, o que se busca no processo é uma decisão que garanta o direito de alguém. E o artigo 489 do CPC de 2015, ele, ao meu ver, ele muda como se deve tratar, como se deve abordar uma decisão judicial. Ela deve, já existia na Constituição Federal um dispositivo que determinava que toda decisão devia ser fundamentada, mas o que a gente vivia na prática com o Código 73 era outra coisa. Né? Mas veio o artigo 489 para deixar muito claro isso. Né? E também, outra situação que é muito comum na Justiça Eleitoral, assim, nesse ano a gente viveu isso demais nos últimos dias, é o quê? A ausência de coerência e integridade na jurisprudência. Nós temos vários assuntos onde realmente há uma oscilação no entendimento, até porque, diferentemente das outras cortes superiores, o TSE, a formação dele, ela é fluida. Então, está sempre mudando os membros. Né? A gente tem membro ali do STF, do STJ e os representantes da advocacia. E realmente isso traz essa falta de vamos dizer assim, de um caminhar interpretativo que seja uniforme, traz essa insegurança. Né? E principalmente, né, nós vamos ver aqui, já, no que tange a questão do respeito ao devido processo legal, por causa dessas legislações, dessas leis que ainda continuam em vigor. Né? Obviamente, nós vamos ver qual é o que nós podemos fazer para que nós tenhamos a vinculação do processo judicial eleitoral aos princípios gerais do processo de uma maneira geral, porque eles precisam ser respeitados. Né? E no caso da justiça eleitoral, mais ainda. Por quê? Porque a própria justiça eleitoral tem um poder regulamentador que faz com que ela produza resoluções para dispor como deve ser o andamento do processo eleitoral de uma maneira geral e do processo judicial eleitoral também. Tanto que tem uma resolução, nós vamos ver também, que trata só sobre a aplicação do Código de Processo Civil, mas ela anda muito aquém do mínimo necessário para nos emprestar uma segurança para quem atua no processo eleitoral. E nós vamos falar muito também aqui sobre a questão do artigo 23 da Lei de Inelegibilidades, que esse é o que eu disse, que eu tratei. E quando eu apresentei para o professor Lênin Streck, ele ficou estupefato. Né? E quanto que ele causa instabilidade na jurisprudência. Né? Vamos ver também aqui um pouco sobre esse problema da aplicação da verdade real no processo judicial eleitoral, que é um problema gravíssimo, né? Que faz com que nós tenhamos decisões voluntaristas, uma série de decisionismos que, no meu trabalho, eu classifiquei, até pegando o conceito da Clarissa Tassinari, que é a nossa colega lá da Unicinos, que é um decisionismo brasileiro, vamos dizer assim. Né? E os problemas que vieram a partir disso, né, como a AD 1082, que tratou sobre esse artigo 23 de uma maneira completamente inadequada, mas, diga-se, foi antes do Código de 2015, esse julgamento, então a gente tem hoje a necessidade da releitura desse julgamento, e como que eu encaro isso? Né? Como é que a gente pode superar tudo isso? Né? Através do reconhecimento e da adoção de uma hermenêutica para o processo judicial eleitoral. Porque no processo eleitoral, judicial eleitoral de uma maneira geral, a hermenêutica aplicada é uma hermenêutica ainda da década de 70. Né? Nós não tivemos o reconhecimento da hermenêutica contemporânea. Isso também nos outros ramos do direito, isso é muito comum. Mas eu vejo que é uma ferramenta que todos aqueles que trabalham no processo judicial eleitoral, na seara eleitoral, devem lançar mão. Né? E, para isso, necessário se aprofundar mais nesse tema. Né? Então, eu trago uma proposta de roteiro hermenêutico no final. Então, vamos lá. O primeiro artigo que eu reputo assim, que da necessidade de uma atenção maior por parte e eu tenho usado isso muito no meu dia a dia, né, na seara eleitoral, o artigo 926 do novo CPC, né, que é
que traz a respeito do dever de uniformização da jurisprudência, né, para manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, né? E esse artigo, para vocês terem uma ideia, até hoje não houve qualquer atitude da Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, para fazer com que esse artigo ele fosse institucionalizado. Ainda estamos tateando muito na Justiça Eleitoral sobre como utilizar o artigo 926. Alguns juízes já começam a respeitar as decisões dos tribunais regionais por conta do artigo 926, mas ainda é um movimento muito pequeno, vamos dizer assim, né? Porque a ideia do Código de Processo Civil de 2015 foi dar uma sintonia fina entre a Constituição Federal e a ciência processual civil. Porque nós tínhamos ali um descompasso muito grande, né? Nós tínhamos ali uma série de atitudes dos juízes, de uma maneira geral, onde, assim, por exemplo, nós tínhamos decisões que não eram fundamentadas de jeito nenhum, né? Nós tínhamos decisões fundamentadas simplesmente no livre convencimento do juiz, né? Mas, por incrível que pareça, ainda hoje nós temos esse tipo de decisão, né? Então, assim, a aplicabilidade do artigo 926, ele traria uma mínima previsibilidade na jurisprudência eleitoral, né? E é isso que hoje nós buscamos, né? Para isso, como eu disse para vocês, a gente defende o reconhecimento da hermenêutica contemporânea, né, como uma ferramenta de integração entre a filosofia do direito, a filosofia e o direito, melhor dizendo, né, para termos uma filosofia no direito que nos dê a base necessária para que a gente supere essa instabilidade, né? E no processo judicial eleitoral, realmente nós temos uma ausência de ferramentas para tratar desses temas, como nós temos no processo civil, né, para fazer com que essa jurisprudência ela seja íntegra, né? Então, o que há até no Código de Processo Civil é o artigo 15, que prevê a aplicabilidade dos institutos em outras áreas do direito, né? E na Justiça Eleitoral entende-se que deve haver uma compatibilidade sistêmica, até mesmo porque existem dispositivos e situações que são muito próprios do processo eleitoral. Então, nós entendemos que essa discussão ela ainda está engatinhando, embora não seja lá muito recente, né? Já tem algum tempo, né? E o que nós temos na Justiça Eleitoral hoje é o que eu classifico como um realismo da Justiça Eleitoral, né? Aquele realismo brasileiro da Justiça Eleitoral, que ele vem para nós que trabalhamos nessa seara através da interpretação teleológica. Do meu ponto de vista, o uso da interpretação teleológica, o uso da finalidade da lei, né, para resolver conflitos da justiça eleitoral é algo que realmente aguça essa instabilidade, que faz com que essa instabilidade seja pior, do meu ponto de vista, na justiça eleitoral. Porque deveria ser exatamente o contrário. Na justiça eleitoral nós deveríamos ter previsibilidade, nós deveríamos ter segurança, e realmente são coisas que a gente não tem no direito eleitoral e na atuação da justiça eleitoral da maneira geral, né? Porque esse realismo vamos dizer, é um movimento, é uma atitude dos julgadores, da justiça de uma maneira geral, mas que não há uma preocupação com uma fundamentação acadêmica do que isso representa, né? Mas, no fundo, essas pessoas entendem que o direito ele se cria na decisão judicial, né? E o que é extremamente danoso para quem atua na justiça eleitoral, né? Nós temos na justiça eleitoral uma situação em que existem decisões judiciais, né, que a gente classifica de decisionismo, né, que geram uma instabilidade na democracia, seja uma eleição municipal, numa cidade pequena, seja de uma eleição geral, como aconteceu na última eleição de 2018. Uma série de institutos que foram analisados pelo TSE e que realmente nós vimos ali um movimento da justiça eleitoral para superar esses institutos, mas de maneira indevida. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que a solução para que nós possamos superar isso,
Primeiro seria que nós deixássemos de lado a interpretação teleológica nos moldes de Ehring. A interpretação teleológica ela foi um método interpretativo criado num ambiente não constitucional e que ainda não foi absorvida na forma que deveria ser principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015. É um método completamente inadequado para um ambiente constitucional, mas que vem sendo utilizado de maneira corriqueira na justiça eleitoral. Assim, é uma abertura muito grande para o livre convencimento e, assim, hoje, por exemplo, na legislação processual civil, nós não temos mais esse termo, livre convencimento. O livre convencimento do juiz ele foi abolido. Então, nós não deveríamos sequer ainda estar encontrando no repositório jurisprudencial esse termo, mas nós, principalmente na militância advocatista, a gente encontra isso direto. E não é só no juiz da primeira instância, são em todas as instâncias. O que é algo que nós precisamos discutir na academia de uma maneira mais contundente. Por isso que eu defendo muito a aproximação entre a ciência processual civil e o direito, o processo judicial eleitoral. Se nós temos uma ciência processual judicial eleitoral, ainda há algo a se debater. Mas eu entendo que nós caminhamos para isso. Mas não há como se afastar as regras gerais do processo judicial eleitoral. Isso é impossível. E nós vamos ver que, infelizmente, na legislação eleitoral, nós temos uma abertura para esse tipo de comportamento. Obviamente, se nós fizéssemos a integração desses ramos do direito, nós veríamos que não há essa abertura. Mas existem pessoas, existem julgadores que defendem a aplicação dessa legislação que ainda está em vigor, mas que, a meu ver, é incompatível com a atual legislação processual civil. Antes de tudo, a gente precisa ter em mente que o propósito da jurisdição eleitoral é muito semelhante aos tipos de jurisdição, que é solucionar, dirimir os conflitos mediante a aplicação das normas gerais eleitorais nos casos concretos, dar definitividade nas distintas etapas do processo eleitoral, com segurança e certeza. Isso seria o propósito, mas a gente não consegue alcançar isso ainda, e garantir a aplicação dos princípios da legalidade e respeito à Constituição. Esses seriam os propósitos. Mas nós vamos ver que a própria legislação ela atrapalha o alcance desses propósitos. Por exemplo, eu vou começar aqui tocando um ponto da aplicação de que muitos doutrinadores da seara eleitoral colocam como sendo um dos princípios do processo judicial eleitoral, que é o quê? É o princípio da verdade real. Vejam só, não há como se reconhecer o princípio da verdade real como um princípio do processo judicial eleitoral, principalmente no processo eleitoral. Até porque, no meu ponto de vista, eu aprofundo isso nesse livro que está saindo, sequer é princípio. Porque parte de premissas que não são do direito. A verdade é um conceito filosófico, não é um conceito jurídico, e nós temos que buscar isso fora do direito. Portanto, eu não poderia jamais utilizar esse princípio como um princípio do direito eleitoral, do processo eleitoral. Porém, não é o que acontece. Inúmeras são as publicações, cursos, etc., de direito eleitoral, que colocam a verdade real como um princípio. E realmente não há como. Principalmente depois do novo CPC. E eu classifico o princípio da verdade real como uma ponte para decisões voluntaristas, para superações das barreiras processuais, superações dos princípios constitucionais. Nós temos o surgimento, vamos dizer assim, desse movimento de verdade real para o processo, principalmente a partir do artigo 156 do Código de Processo Penal. Porque no processo judicial eleitoral, nós temos aí a aplicação de vários institutos, tanto do processo penal como do processo civil.
né? E o artigo 156 dá, né, dá a possibilidade do juiz de ofício ordenar produção antecipada de provas, né, considerada urgente, etc., determinar a instrução ou diligências a partir do seu impulso e não do impulso das partes. Então, esse princípio vem sendo utilizado corriqueiramente no processo judicial eleitoral e é uma ferramenta extremamente danosa para o sistema. Por quê? Porque ele gera insegurança. Ele gera insegurança nas suas mais diversas facetas. Tá? Então, nós temos esse princípio aplicado, e aí eu vou trazer para vocês aqui algumas legislações que espantam. Tá? Quem não é do ramo do processo judicial eleitoral, por favor, não fique abismado com o que eu vou ler para vocês aqui, porque é tudo verdade, eu não estou mentindo. Tá? É exatamente isso que diz a legislação. Eu vou começar aqui pelo artigo 7º da Lei de Inelegibilidades. Antes, vou só colocar que a Lei de Inelegibilidades é uma lei complementar federal que ela trouxe as hipóteses de inelegibilidade para o exercício dos direitos políticos passivos. Então, existem as hipóteses, só que nessa lei tem várias regras de processo. Certo? Então, a primeira delas é o artigo 7º, que vai tratar sobre as ações de registro de candidatura. Tá? Mas diz lá no artigo 7º, encerrado o prazo para as alegações, os autos serão concluídos ao juiz ou ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo tribunal. Aí o parágrafo 1. O juiz ou o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram o seu conhecimento. Tá? Então, primeiro ponto, né, pegar razões não alegadas pelas partes, não trazidas dentro do processo. Eu já estou começando aqui vamos dizer assim, aqui eu já dou essa possibilidade, essa abertura para ter um processo que não é dialógico, tá? Então, isso num procedimento que ele é, vamos dizer assim, mais curto, que é a ação de impugnação de registro de candidatura. Né? Que, assim, é uma lei que não era para tratar disso, mas ela trata disso. Ela trata disso. Né? Então, eu inicio aqui com esse dispositivo que já traz uma incompatibilidade, como, por exemplo, o artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso é completamente incompatível, essas legislações. Né? E também elas são incompatíveis, que vocês têm ideia, vamos já ver, entre si. Na própria lei de inelegibilidades, tem aqui um outro dispositivo que vai além do que diz o artigo 7º. Tá? Mas eu continuo aqui falando desse outro dispositivo. Esse aqui assim, vamos dizer assim, é aquele dispositivo que mais assusta. Né? E ele está também na mesma lei, na Lei de Inelegibilidades, na Lei Complementar 64/90, que é o artigo 23. Ele diz: o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público e a lisura eleitoral. Tá? Vocês não estão tendo uma alucinação. É um dispositivo que permite um julgamento por indícios e presunções. É um dispositivo que permite esse tipo de julgamento. Indícios e presunções e fatos não alegados pelas partes. Fatos que não estão no processo. Então, imagine que eu tenho aqui, eu vou contar uma história aqui e depois eu vou dizer se aconteceu de fato ou não. Mas imagine que eu tenho um processo que ele se desenrola, ele tem a petição inicial, defesa, testemunhas, diligências, perícias, e chego no final, tem uma seguinte sentença: julgo para condenar fulano de tal a perda do seu registro de candidatura, porque participei desse processo eleitoral como juíza desta zona eleitoral e sei o que é que aconteceu. Sou testemunha dos fatos
e vi que houve abuso, portanto condeno. Isso não é literatura de ficção. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Há pouco tempo, lá no estado da Bahia, uma juíza julgou porque disse que participou, viu o que aconteceu na eleição e viu que houve abuso, portanto ela estava condenando. E ainda fundamentou nesse artigo. Tá? Isso já depois do Código de Processo Civil. Já depois do Código de Processo Civil. Então nós temos essas pérolas, para não dizer outra coisa, na legislação eleitoral, que, vamos dizer assim, são legislações completamente incompatíveis com a Constituição Federal, que eu vou fundo nesse ponto, né, no meu trabalho, que há uma incompatibilidade absoluta desse artigo com a Constituição Federal, mas que ainda estão aí produzindo seus efeitos. Né? Infelizmente, esse artigo foi alvo de uma ADI, aí eu vou contar os bastidores. Existia uma ADI protocolada em 1994, né? E sobre vários dispositivos da lei número 64. E essa ADI passou 20 anos no Supremo, 20 anos. E eu lembro que, iniciando os estudos sobre esse tema, escrevemos uma coluna lá com o professor Lênio, e o professor Lênio falou dessa situação, numa coluna do Conjur. Né? Coincidentemente ou não, mas 2 meses depois essa ação foi pautada para julgamento. Ela passou 20 anos parada. Né? E foi julgado essa ADI e considerou esse dispositivo constitucional. Considerou esse dispositivo constitucional. Obviamente que com algumas ponderações no que tange principalmente a produção de prova. Mas o que acontece hoje é que mesmo com esse julgamento do Supremo, não há como. Né? Esse julgamento supremo, ele precisa ser relido. Né? Esse dispositivo, depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil, ele precisa ter uma nova abordagem, principalmente por parte da academia. Tá? Então, eu quero colocar muito a respeito desse dispositivo, porque realmente o impacto dele no processo judicial eleitoral é absurdo. Né? E, assim, ele é a cópia, embora seja de 1990, já após Constituição Federal, ele é a cópia do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973. Ele é uma cópia de uma legislação que foi produzida de um período de exceção, um período onde não havia democracia no país. Que lá no artigo 131 do Código de 73 dizia que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convivimento. Esse artigo 23, ele vai além do que ia o artigo 131 do CPC de 73. Ele permite o julgamento pela livre apreciação dos fatos, pela convicção pessoal do julgador em fatos públicos e notórios, indícios e presunções. Ou seja, nem o Código de 73 permitia isso. Nem o Código de 73 foi tão longe nessa busca desenfreada por algo que não se sabe o que é, mas que, assim, acredito que todos concordamos que realmente não há o mínimo respeito às regras de processo, caso aplicado esse dispositivo da legislação eleitoral. Né? Então, assim, esses dispositivos, eles dão essa abertura para a colocação, por exemplo, da verdade real como algo possível no processo judicial eleitoral. Infelizmente. Né? Mas, assim, o que nós precisamos é adotar um outro tipo de verdade como regra no processo. Né? A gente precisa adotar a verdade processual, né? Que é aquela verdade que o juiz forma o seu entendimento através dos fatos demonstrados, requeridos pelas partes e submetidos ao contraditório. Né? Esse sim é que tem um interesse no processo. Né? E por mais que o processo tenha um interesse público, no caso de um processo eleitoral, ele sempre vai ter, porque a legislação ela protege não só o eleitor, mas ela protege também a eleição, o processo eleitoral. Né? Então, é necessário que, mesmo com esse contexto, essa conjuntura do processo judicial eleitoral, se nós tenhamos respeito à verdade processual e não a esse tipo de verdade criada ou permitida por esse artigo. Porque esse artigo,
saibam vocês, é a maior fonte de decisões voluntaristas da Justiça Eleitoral, porque ainda existem defensores ferrenhos da sua aplicação nesses termos em que ele se encontra, né? Então, é um artigo que realmente permite o uso da verdade real, tá? E que seria o quê? Seria o fim justificando os meios, né? O juiz produzindo a prova, o juiz indo atrás dos fatos, o juiz testemunhando os fatos e julgando até por presunção, julgando sem fundamentação ou fundamentando em presunções, o que seria absolutamente nulo, dado o artigo 93.9 da Constituição Federal. Então, assim, o que eu defendo é que o processo, da maneira geral, seja ele qual for, ele tem um caráter eminentemente hermenêutico, né? Por quê? Porque, na verdade, quando nós entramos com o processo, a gente traz de volta o que passou para o momento que nós estamos vivendo. Então, a gente revive o passado e a gente apresenta esse passado como presente e tenta demonstrar que aqueles fatos ali são possíveis de punição ou não são possíveis de punição, dependendo da posição que a gente se encontra, tomando em conta a legislação. Então, assim, esse tipo de artigo, como o artigo 23, ele permite uma verdadeira caçada. Assim, primeiro eu participo do que aconteceu no processo eleitoral, e depois, quando eu estiver julgando, eu vou buscar elementos de convicções, elementos que vão fortalecer aquela convicção que já está pré-formada. Então, realmente, ele é uma possibilidade, uma maneira de superar as barreiras do processo e as garantias do processo. É algo que faz um mal muito grande ao processo judicial eleitoral de uma maneira geral. Tá? Então, a partir disso, nós temos aí identificado a necessidade de superar esses primados que essa legislação ainda em vigor, eles trazem, né? E, assim, para vocês terem ideia, num julgado recente, né, trago aqui, pesquisando aqui, vou sempre atualizando, eu tenho uma citação, assim, muito, vamos dizer assim, surpreendente. O princípio do livre do convencimento autoriza o juiz a dispensar a prova que não se demonstre necessária para a aferição da verdade real. Então, num julgado só, eu tenho o livre convencimento e tenho a aplicação da verdade real. Agora, tá? Então, assim, o fato, assim, o que eu digo sempre é que nós não temos um debate minimamente adequado dessas questões no processo judicial eleitoral. Até porque, quando se trata de processo judicial eleitoral, geralmente os debates são superficiais. Né? E esse artigo, né, dá essa possibilidade de jurisprudências como essa, abre a possibilidade de uma produção de prova infinita, e não é assim que o processo se desenrola, nós sabemos disso, né? E não tem realmente nada que freie a intenção de um julgador em dar uma determinada decisão a partir de um dispositivo legal como esse. Porque, por exemplo, uma das premissas do artigo 23 é a lisura eleitoral. Como é que eu vou saber o que é a lisura eleitoral? Quem vai dizer o que é a lisura eleitoral? Não tem, são conceitos indeterminados, são conceitos imprecisos e que realmente fazem com que o processo ele vire algo que pode se tornar a busca pelo fim do mundo. Né? Eu já participei de processos em que realmente o juiz não se dava por satisfeito com o encerramento da dilação probatória. Né? E ia nesse dispositivo. Né? Em determinada situação, ataquei a decisão com mandado de segurança e tive que me conformar com a decisão do tribunal de que era importante que o juiz tivesse aquele comportamento, né? Porque existia algo maior a ser buscado pelo processo. O que é esse algo maior a ser buscado pelo processo? Nós não sabemos. Assim, realmente fica impossível de ser determinado, de ser vislumbrado. Né? Então, é por isso que eu defendo a superação desses paradigmas antigos da legislação eleitoral, porque nós precisamos entender que essa interação do sujeito com o objeto, né,
ele faz parte fazendo parte, ele mesmo, o sujeito, parte dessa história, nós não temos nessa relação espaço para imposição de sentidos. Nós não temos espaço para que convicções pessoais ultrapassem essa barreira da formação do processo, de uma maneira geral, porque isso alteraria completamente aquilo que deve ser compreendido, né, dentro desse contexto e possibilitaria, né, o que nós defendemos, possibilitaria uma compreensão da maneira mais uniforme, né, independentemente de método, né, porque os métodos, eles realmente, a aplicação de alguns métodos são nocivos, como o método da interpretação teleológica que eu já falei para vocês. E aí aqui eu trago a aplicação do círculo hermenêutico para essa seara do direito. Eu não vou aprofundar em relação a isso, porque eu quero trazer mais elementos, nesse momento, mais elementos da legislação eleitoral que permitem esses acontecimentos. Eu tenho também o caso do artigo 219 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral é de 1965, mas ele ainda está em vigor. E nessas situações que eu discorri para vocês, é muito comum que os juízes eles lancem mão desses dispositivos. O que é que diz o artigo 219 do Código Eleitoral? Ele diz, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízos. Então, quando a lei permite o atendimento à finalidade da lei, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a própria interpretação teleológica. Eu tenho aqui um incentivo do uso da interpretação teleológica. Só que eu tenho a interpretação teleológica nesses moldes que não são adequados à Constituição, né? Porque eu não posso simplesmente falar hoje em finalidade de norma, em finalidade de lei, em intenção do legislador, em intenção da norma, se eu tenho a Constituição Federal para me dar o limite da aplicação da lei. Eu tenho que fazer a aplicação, a interpretação adequada sempre à Constituição, e não à finalidade do legislador, e não à finalidade da lei. Para vocês terem uma ideia, nesse caso da interpretação teleológica, eu tive a oportunidade de pegar o processo legislativo, melhor dizendo, do artigo 23, o processo legislativo que levou à aprovação da Lei Complementar 64. E lá, assim, o que nós temos lá são, vamos dizer assim, é exatamente o legislador dando um cheque em branco para o judiciário, para ele fazer o que quiser, para alcançar essas ditas lisura eleitoral, etc, etc. No processo, a gente vê no parecer da comissão, assim, afirmações surreais, que eu trago até lá no meu livro, porque não dava assim para a gente, eu procurei entender como é que se chegou até ali, né? E realmente a gente viu que houve um desvirtuamento total dessa questão que a Constituição trouxe, que era da lei complementar, dizer quais eram as hipóteses de inelegibilidade, né? E realmente chegamos a esse dispositivo, a esse artigo que vocês viram, que do artigo 23, que é uma cópia ruim do artigo 131 do Código de Processo Civil de 73. Então, esse artigo 219 do Código Eleitoral, ele também é mais uma ferramenta para nós termos decisões subjetivistas, né? Eu já disse para vocês aqui que o artigo 15 do Código de Processo Civil, ele permite, né, nos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, a aplicação do Código de Processo Civil, né? E o que é que a Justiça Eleitoral fez? Ela trouxe uma resolução tratando sobre a aplicação do Código de Processo Civil. Essa resolução é a 23.478. Né? E aí, assim, tem algumas coisas nessa resolução que elas são emblemáticas, né? Ela estabelece as diretrizes gerais para a aplicação do CPC de 2015. Ou seja, eu tenho uma norma para dizer como é que eu tenho que aplicar outra norma. Ou se eu aplico ou não aplico outra norma. O que seria, no nosso ponto de vista, desnecessário. Completamente desnecessário, porque eu tenho ali regras gerais de processo. E quando não há compatibilidade de um processo com o outro, não se aplica. Isso vamos dizer assim, é o básico do básico. Mas eu tenho lá nessa resolução, por exemplo, o artigo 2º, que coloca
no seu parágrafo 1º, que a aplicação das regras do novo Código de Processo Civil tem caráter supletivo e subsidiário em relação aos feitos que tramitam a Justiça Eleitoral, desde que haja compatibilidade sistêmica. Né? Essa compatibilidade sistêmica ela é uma compatibilidade de institutos. Né? Por exemplo, eu não vou ter no processo judicial eleitoral a aplicação de um incidente de repercussão geral, por exemplo. Não tem como, não é do sistema do processo judicial eleitoral. Tem algumas coisas que realmente elas não se aplicam. E não precisaria se nós tivéssemos minimamente um caminho interpretativo, vamos dizer, uma escola interpretativa brasileira que respeitasse mais a aplicação da Constituição Federal, nós não precisaríamos disso, não precisaríamos desse tipo de norma, né? Mas nós temos, infelizmente, nós temos esse artigo e esse dispositivo nessa resolução da Justiça Eleitoral. Porém, o que nós vimos em alguns casos, assim, o próprio artigo 3º, ele diz de maneira clara que tem que aplicar o artigo 9º e o artigo 10º do Código de Processo Civil, que é o quê? Que quando uma parte traz prova nova, enfim, nos autos, o juiz tem que abrir prazo para outra parte se manifestar. Né? Mas se eu aplicasse o artigo 23, por exemplo, eu não precisaria disso, porque basta um indício e presunção. Né? Mas a própria Justiça Eleitoral reconhece, não, eu tenho que aplicar o artigo 9º e o artigo 10º. Né? Então, assim, ou seja, a Justiça Eleitoral diz, esse dispositivo do artigo 23 não pode ser aplicado da maneira que está, dentro da sua legislação, mas às vezes aplica. É por isso que a gente fica se debatendo com essas situações e realmente defendendo logo o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 23. Né? Eu disse para vocês aqui que nós tivemos uma ADI tratando disso, que foi a ADI 1082. Né? Então, nessa ADI, que eu contei essa historinha para vocês, o relator defendeu a constitucionalidade do artigo 23, expondo que ele não ofende ao devido processo legal, que para ele a imparcialidade não se confunde com indiferença, ainda que não tenha aprofundado qual o seu entendimento acerca de indiferença, pelo menos na discussão. Para vocês terem ideia, nós estamos aqui falando sobre a importância desse artigo, tudo que ele causa, e nós vamos aqui, quando a gente acabar aqui, a gente vai ter conversado mais ou menos 40, 50 minutos. Esse julgamento aconteceu em 20 minutos. Esse julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade aconteceu em 20 minutos. Portanto, nós não tivemos uma discussão minimamente adequada a respeito desse dispositivo, principalmente depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Então, eu defendo a inconstitucionalidade desse artigo 23, a superação dessas premissas que ele traz através da absorção dos novos paradigmas do Código de Processo Civil. Primeiro, porque numa democracia nós não temos a menor condição de ter dentro de um processo um juiz que possa formular presunções mediante raciocínios indutivos, feitos a partir de uma prova indiciária, por exemplo, né? E ainda por livre apreciação, sem nenhuma amarra, sem nenhum limite, né? Segundo, se essa apreciação ela é livre, né, as presunções também são as dele, as do juiz. Né? Terceiro, porque uma presunção ela não pode nunca resultar na livre apreciação. E quarto, porque a redação desse dispositivo, como eu já li aqui algumas vezes para vocês, é repleta de contradições. Né? Além disso, é um dispositivo autoritário, né, que realmente concede todo o poder para o juiz decidir de maneira completamente desapegada dos princípios gerais do processo, né, e do devido processo legal. Né? E, por último, né, é isso que eu venho repetindo e realmente até sou insistente nisso, é um dispositivo que não teve um debate adequado na academia, tanto que os textos que falam a respeito dele são muito esparsos, são assim, poucas pessoas
que se destinam, ou seja, que dispõe seu tempo para poder falar a respeito desse artigo, que para mim é o artigo mais nocivo para o processo judicial eleitoral, disparadamente, né? E a solução realmente é trazer os institutos e os dispositivos do Código de Processo Civil para que a gente tenha um mínimo de segurança a respeito da aplicação desses dispositivos no processo judicial eleitoral, tá? Além disso, né, assim, ou melhor dizendo, pegando esse gancho, eu tenho sempre, quando trago essa discussão, que colocar que o Código de Processo Civil ele se preocupou com isso, ele se preocupou com todas essas questões, né? Nós já falamos aqui do artigo 9º e do artigo 10º, né, do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado ao processo judicial eleitoral, né? E mais temos também o artigo 10º, o artigo 371 e o artigo 489, né, que são que são dispositivos que, vamos dizer, que trabalham, militam em favor do devido processo legal, né? O artigo 10, por exemplo, ele vai dizer que o juiz não vai poder decidir nem nível com base no fundamento a respeito do qual a outra parte não tenha tido condições de se manifestar, né? Então, hoje, nós já temos isso acontecendo também no processo judicial eleitoral. Tanto que é comum, em sustentações orais, onde se traz um argumento novo, o julgamento ser suspenso para que a outra parte possa se manifestar. Então, é um artigo que deve ser aplicado, é um paradigma que o CPC 2015 traz, que ajuda a solucionar esses problemas, né? O artigo 11 vai dizer que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões. E a fundamentação tem que ser no artigo 489. Toda decisão judicial ela tem que vir através desse artigo. Nós não podemos mais ter decisões onde não haja nenhum tipo de fundamento. O artigo 89 traz lá todos os elementos essenciais para a sentença e para as decisões judiciais, né? E, além disso, a gente tem o artigo 371, que ele combate de forma veemente a decisão baseada na discricionariedade, né? Porque ele diz de maneira clara: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, né? Indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Essa indicação dessas razões, ela é a partir do artigo 489. Portanto, nós temos que trazer todos esses dispositivos para o processo judicial eleitoral para que nós não tenhamos os problemas que nós vemos tendo, nós estamos tendo até hoje. E aí, chegando para o final aqui da nossa conversa, né, eu proponho para o intérprete, aquele que vai militar no processo judicial eleitoral, um roteiro hermenêutico, né? Esse roteiro hermenêutico ele é baseado na teoria crítica hermenêutica do direito do professor Lênin Streck. Traga alguns elementos. É algo que não é propriamente um método, mas sim uma ferramenta onde o intérprete pode utilizar-se e que, se ele internalizar essas diretrizes, vamos assim dizer, vai fazer com que toda a atuação judicial ela seja alvo de um controle de constitucionalidade, vamos dizer assim, de adequação constitucional muito melhor. E aí são alguns passos, eu quero finalizar só trazendo para vocês esses passos, tá? Que são o quê? O primeiro passo seria verificar se a norma a ser aplicada ela é constitucional. Nós trouxemos aqui alguns casos em que são normas que têm a sua constitucionalidade, devem ter sua constitucionalidade questionada sempre, né? E quando é que a gente não aplica uma norma constitucional? Segundo o professor Lênin, nós temos 6 hipóteses na quais o juiz não pode aplicar a lei, né? Quando a lei ou o ato normativo for inconstitucional, né, que se deixa de aplicar pelo controle difuso de constitucionalidade stricto sensu, ou declarar inconstitucional mediante controle concentrado, né? E quando for o caso da aplicação do critério de antinomias, nós temos aqui na própria legislação eleitoral normas que elas não conseguem ter uma uniformidade. Então, existem antinomias na própria legislação eleitoral.
e também em relação à legislação processual civil. O outro ponto seria quando aplicar a interpretação, seria quando se aplicar a interpretação conforme a Constituição, né, uma ocasião em que se tornaria necessária uma adição de sentido ao artigo da lei para que haja uma plena conformidade da norma à Constituição, ou a nulidade parcial sem redução de texto, né, uma hipótese em que a lei permanece com a literalidade do dispositivo, mas a sua incidência seria alterada, o seu sentido de aplicação seria alterado. Ou quando for o caso de declaração de constitucionalidade com redução de texto, uma ocasião em que ocorre a exclusão de uma palavra, né, dessa norma. E isso é até mais comum, quando for o caso de se deixar de aplicar uma regra em face de um princípio, né, entendidos esses como esse princípio como estándares retóricos ou enunciados performativos, né. Essa técnica ela é prevista em lei no artigo 28 da lei 9868 de 99. Né? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria observar se a aplicação da norma pode significar uma invasão na competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Né? Nós temos que sempre preservar a independência dos poderes. E o terceiro seria analisar se o devido processo legal foi respeitado até o momento da aplicação da norma. E não importa qual é a norma, não importa qual é o caso, e não importa qual é o tipo de processo. Mas no processo eleitoral, eu defendo isso de maneira mais veemente por conta dessas legislações que eu trouxe para vocês, esses dispositivos de lei que eu trouxe para vocês. Porque nós não podemos simplesmente aplicar sem saber se o devido processo legal foi respeitado, ainda mais no momento que hoje nós temos em vigor o artigo 9º, 10º e 11º do Código de Processo Civil. O quarto passo seria a fundamentação integral, se houve a fundamentação integral com justificativa da aplicação da norma, ou seja, o respeito ao artigo 489 do CPC, e o quinto seria observar a aplicação do texto legal sem ampliação do sentido, e ignorando qualquer conclusão subjetivista a respeito da aplicação do texto. E aí o sexto passo, tem mais a ver com essa questão da interpretação teleológica, seria a não ressignificação dos termos das normas legais livremente. Porque quando eu faço a interpretação teleológica, eu vou atrás do sentido da norma, da intenção do legislador, coisas que já são, vamos dizer assim, do passado, do ponto de vista da hermenêutica, eu vou ter construções de sentidos que não estão vinculadas à atribuição de sentido conforme a Constituição. Sempre que houver aplicação da norma ou qualquer aplicação de técnica interpretativa, eu tenho que ter como parâmetro o sentido que a Constituição dá para aquele caso, né? E não permitir uma construção de sentido nova, né? Que seria praticamente a criação de uma lei através de uma interpretação judicial. Né? E o sétimo passo seria verificar se a conclusão da interpretação ofende ou não a dignidade da pessoa humana, o princípio da moralidade e o Estado democrático de direito. Nesses casos, nós temos sempre, nos casos da justiça eleitoral, nós temos sempre que observar isso. Por quê? Porque nós temos um princípio, esse sim, eu entendo que é um princípio, defendo ele como princípio do processo judicial eleitoral, que é a presunção do resultado das urnas, a presunção de legalidade, a presunção de adequação do resultado das urnas. Esse sim é um princípio que deve ser respeitado. Quando houver as hipóteses legais em que não seja possível manter, nós vamos ter uma decisão contra-majoritária da Justiça Eleitoral, tirando o mandato, etc., tudo bem, mas, antes de tudo, é a presunção de legitimidade do resultado das urnas. Depois, que hoje, quando a gente tem a aplicação do artigo 23, a gente tem o contrário. A gente tem a presunção de que aconteceu tudo de maneira ilegal. Né? E aí são as pessoas dentro do processo correndo para se defender, correndo para manter os seus mandatos, etc. Bom, Juliana, eu estou chegando aqui, acho que no meu final, né? Procurei trazer para vocês aqui um pouco a respeito desse trabalho. Quando o livro estiver sendo lançado, vou aí mandar, enviar para vocês, publicar, enfim. Espero poder ter contribuído e realmente agradeço muito a oportunidade de ter tido essa conversa com vocês aqui hoje. Professor, muito obrigada pela sua apresentação. Tema complexo, né? Bastante difícil e acho que de pouco conhecimento de muitos, né?
não é um tema tão amplamente divulgado, poucos sabem bem direito eleitoral, como é o caso do professor, difícil a gente encontrar bons advogados nessa área, né? Então, acho que é uma área muito próspera também, para que nossos alunos se inspirem no professor e se especializem, né, no final da faculdade. Te agradeço muito pela participação, pela colaboração com a gente na data de hoje, falando de direito eleitoral. Queria colocar algumas perguntas para o professor, não sei se os nossos alunos também têm perguntas a enviar, se eles quiserem pode mandar aqui. Queria perguntar para o professor como é que fica a questão da contagem de prazos recursais no direito eleitoral. Nós aplicamos o CPC, aplicamos o Código Eleitoral, como é que fica essa questão? Esse é um caso da compatibilidade sistêmica, né, que eu falei. Porque o que nós temos? A legislação ela traz que esses prazos eles são corridos no período eleitoral. Tá? No período eleitoral. Ou seja, quando eu estou em período eleitoral, e felizmente para a gente que trabalha nesse ramo, agora só 45 dias, não mais 90, né? Mas quando eu estou em período eleitoral, prazo de propaganda eleitoral, prazo de registro de candidaturas, enfim, esses prazos eles são corridos. Né? Eles são corridos. Ou seja, não tem sequer sábado, nem domingo, nem feriado. Mas fora disso, é aplicado o prazo através do Código de Processo Civil. Né? Mas, assim, os prazos são diferenciados. Assim, como tem muita gente aqui que deve estar fazendo processo do trabalho e tal, sabe que, em regra, no direito do trabalho, os prazos são 8 dias, né? Em regra. Né? Mas no eleitoral, os prazos, em regra, são 3 dias. São 3 dias. Então, mais fora do período eleitoral, eu aplico a regra do CPC. Inclusive, é um dos pontos que aquela resolução do TSE aborda. O Rafael Rodrigues está perguntando quais são as doutrinas ou doutrinadores que o professor indica, além do seu livro. Olha, eu gosto muito do livro Instituições de Direito Eleitoral do Adriano Soares da Costa. Eu acho que é um livro que ele vamos dizer assim, ele pisa um pouco fora da caixinha. E do Zílio, professor Zílio também. Esse é mais manual, é mais curso, etc. E tal. Andrezinho. Professor, então a gente pode, a partir do que foi dito, pensar que no direito eleitoral incide muito daquilo que o professor Lênio trata muito, né? Decido conforme a minha consciência. Demais. Eu acho que foi até por isso que a gente acabou se aproximando mais, né? Assim, que realmente era um tema que ele não pesquisava, e eu acho que é pior até do que decido conforme minha própria consciência. Eu decido aqui do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu quiser, e tem mais, né? Tem muito aquilo de, nossa senhora, que candidato ruim, que prefeito ruim, esse cara não pode continuar, vou caçar, decido caçar, e aí vou, perdão da repetição de palavras, mas vou caçar. Mas aí a caçada no sentido do caçador mesmo. Vou ali perseguir uma forma de fundamentar uma punição para aquela pessoa. Isso no direito eleitoral existe demais. E o professor falando isso, me lembrei agora do caso do Witzel. Como que o professor vê essa questão do Witzel, que foi afastado por uma decisão liminar, né, de um único desembargador? Como que o professor vê essa questão? Aquele caso ali, vamos dizer assim, a gente vê a atuação do STJ muito em função da pressão midiática que houve. Obviamente que nós não sabemos o que aconteceu, mas existem algumas situações que são importantes que a gente coloque, como, por exemplo, a principal delas, que ela serve até para atuação, deveria servir pelo menos, para a atuação da justiça em outros casos, que é o quê? Que é a contemporaneidade dos fatos. Realmente, se há ali que aqueles fatos estão acontecendo, o governador está em mandato, existe pelo menos indícios fortes de prova de que ele pode interferir na persecução criminal, então realmente seria o caso de se pedir, mas não concordo que essa decisão ela pudesse se dar através de uma decisão monocrática, né? Porque o órgão especial do STJ ele serve para isso, ele serve realmente para que
esse colegiado dê a segurança necessária para que essa decisão, ela interfira o mínimo possível nos outros poderes, porque, vamos dizer, é excepcional essa decisão, né? É extremamente excepcional, né? Mas, como eu disse para você, tendo a contemporaneidade dos fatos, há ali as hipóteses de um possível afastamento. Só que existe a divergência sobre quem pode fazer esse afastamento, mas é algo que o Supremo deve se posicionar. Porque só quem poderia fazer esse afastamento, pelo menos em tese, seria a Assembleia Legislativa e não uma decisão judicial do STJ. Existe essa discussão, né? Inclusive o ministro Napoleão foi muito enfático, né, no seu voto no dia, que foi o voto divergente. Mas essa linha de pensamento dele, penso eu, deve ser melhor observada, porque aí sim, aí é um dos passos do roteiro hermenêutico, né, a invasão na seara de outro poder. Sim, E como que o professor vê a questão das eleições nesse ano, afetadas pela pandemia? O professor consegue fazer uma análise para nós? É um tema que a gente se interessa bastante, né? E tem curiosidade de saber como é que vai ficar a questão de mesário, estão convocando agora, né? Parece que o médico Drauzio Varela pedindo os mesários voluntários. Como é que fica todo esse parâmetro eleitoral, esse cenário eleitoral nesse ano de pandemia? Bom, eu vejo que está afetando muito, mas eu penso que em situações piores, as democracias mais, vamos dizer assim, mais consolidadas, mundo afora, já passaram por processos eleitorais, né? E eu acho que realmente nós devemos enfrentar com essas novas ferramentas. É óbvio que vai ser uma eleição onde as redes sociais, os aplicativos de mensagem, etc., vão ser mais utilizados. Mas eu vou dizer para você, o que eu estou vendo na prática, realmente, é que não está tendo o devido, vamos dizer assim, o devido cuidado no contato com o eleitor. Pelo menos aqui no Nordeste, enfim, eu trabalho muito no Piauí, no Maranhão, Ceará e Brasília, né, que é onde eu atuo mais advogando. Mas por aqui, o que a gente tem visto é que realmente a campanha, as pessoas vão ter um cuidado, mas não vão deixar de fazer campanha, né, como estava se pensando anteriormente. Vai afetar? Vai. Por exemplo, você tocou no ponto importante, a questão dos mesários. A Justiça Eleitoral ela tá convocando voluntários, né, para que ela venha preencher o seu quadro de mesários. Porque o que é um momento assim que até já está começando a convocação e muitas pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde vão poder argumentar que não podem, né, que é um risco, etc. e tal. Então a Justiça Eleitoral até lá vai ter que solucionar isso, mas eu penso que a Justiça Eleitoral está plenamente preparada para esse momento, né? Acho que as medidas de segurança estão sendo tomadas e vamos ter um pleito atípico. Né? Cada vez mais as redes sociais e as ferramentas de tecnologia da informação vão fazer diferença. E hoje a gente está até com outro problema, professora, que é a questão da aplicação da Lei de Proteção de Dados, né? A Lei de Proteção de Dados estava prevista para entrar em vigor por conta de uma medida provisória em 2021, estava todo mundo ali tranquilo, não, só vai entrar em 2021. E agora vem aí a modificação dela, veio a modificação do Senado e ela entra em vigor agora. Entrou já em vigor, no caso, né, em agosto. E aí temos lá alguns dispositivos, por exemplo, para a pessoa receber uma mensagem, ela tem que permitir receber a mensagem. Eu tenho uma série de regras para o uso de base de dados. Por exemplo, se eu tiver uma base de dados de eleitores, enfim, vamos dizer, eu tenho uma base de dados aqui dos meus clientes do escritório, né? Se eu quiser usar essa base de dados para mandar mensagem de qualquer candidato que eu apoie, eu teria que ter a anuência dessa base de dados, dessas pessoas. Eu não posso usar para outro fim que não seja o meu trabalho, né? Então, isso é uma discussão que está acontecendo. Ontem teve uma reunião no TSE, e eu espero, pelo menos, que deixem para aplicar isso no próximo pleito, porque seria realmente vamos dizer assim, seria uma loucura aplicar isso agora, porque está todo mundo despreparado para isso, né?
E, além disso, eu tenho um artigo da Constituição que toda e qualquer mudança no processo eleitoral só pode acontecer um ano antes. Embora não seja uma legislação eleitoral, mas, no meu ponto de vista, repercute muito no processo eleitoral isso. Né? Realmente, né? LGPD, ontem tivemos uma palestra sobre esse tema, hoje casa aqui com o nosso assunto. O Douglas Carrara, ele fez uma pergunta. Falaram que este ano não poderia ser adesivado com perfurados carro em nome de empresa. Isso procede? Pois muitos colocam carros em nome de empresa para não tomar multa. Não, é possível que esse adesivo microperfurado ele aconteça, mas em nome de empresa não. Por quê? Porque eu não posso ter doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. Tá? Então tem que estar o nome de uma pessoa física, porque aquele carro utilizado ele vai ter que ser cedido para uma campanha eleitoral. Então só pode ser por pessoa física, não dá para ser por pessoa jurídica. Certo. E a Paloma fala que ela foi convocada para ser mesária nas eleições. E ela está com receio de trabalhar. Ela pergunta se ela pode recusar ou se ela tem que ir. Não, a rigor ela tem que ir, mas se ela tiver algum problema de saúde que a impeça de participar, se ela for do grupo de risco, etc., ela pode pedir a dispensa. E como que vai ficar, professora, a participação do próprio cidadão, né, nos seus direitos políticos, no dia da eleição? Aquele que se sentir temerário, com receio, ele pode só justificar depois, ou não? Só pode justificar aquele que está no grupo de risco. Tem alguma instrução já, alguma resolução nesse sentido do TSE, ou não ainda? Não. Quanto a isso, não tem problema, porque o voto ele pode ser justificado depois. Por exemplo, se a pessoa não estiver na cidade em que vota, no dia da eleição, ela justifica. Pode justificar no dia da eleição, indo a uma sessão eleitoral, depois nos Correios. Né? E assim, a gente diz que o voto no Brasil é obrigatório. Né? Que assim, porque o voto no Brasil é obrigatório e tal. É obrigatório, mas a multa, para quem não participa da eleição, é uma multa, vamos dizer assim, muito baixa. Né? Ela é R$3, vamos dizer assim, a pessoa paga R$3 se não for votar e se não justificar. Mas se justificar, não tem restrição nenhuma no exercício dos seus direitos. Se a pessoa não sentir a vontade para ir votar, ela deixa para justificar depois, pode justificar até enviando uma carta pelos Correios, enfim, é tranquilo isso. Temos tendência de ter uma alta abstenção, né? Então, isso tem sido muito discutido, né? Tanto que tem a Justiça Eleitoral está prometendo que os horários finais sejam destinados mais para aquelas pessoas que têm ou dificuldade de locomoção, ou sejam idosos que estão no grupo de risco, etc. Então, esse ano, as eleições elas não vão finalizar às 5 da tarde, elas devem finalizar às 8 da noite, justamente por causa disso. Mas que vai ter uma abstenção grande por causa disso, vai. Professora Cintia, quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Primeiramente, parabéns, professora Alexandra, obrigada, né, por trazer um conhecimento que realmente é complexo e que às vezes assusta, né, essas aplicações ou não das regras do CPC, e aí falávamos de decisão monocrática, tem um artigo do professor Lênio que também ele fala algo nesse sentido, né, que ou nós aplicamos todas as regras do CPC ao processo eleitoral, a todos os contendores, né, no processo, ou não aplicamos nenhuma, inclusive nem as boas, ele fala, não vamos aplicar as coisas boas, como, por exemplo, autorizar aí uma decisão monocrática pelo relator, né, me chamou a atenção que foi justamente nesse sentido a pergunta da professora Juliana. Professor, nessa ideia desse processo civil constitucionalizado, que busca não só instrumento de solução de conflitos, mas de realização dos direitos constitucionais, e também numa ideia baseada no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, existe a aplicação do incentivo à autocomposição no processo eleitoral? Podemos falar aí de autocomposição, de meios alternativos de solução de conflitos na seara eleitoral? O que o senhor nos traz aí de informação desse tema? Eu estou sorrindo aqui, professora, porque essa mesma pergunta me fizeram na minha banca de doutorado. Oh, meu Deus! É que eu acho que eu leciono essa matéria e eu puxo aqui a sardinha para os meus alunos na solução alternativa de solução de conflitos. Mas, veja, na Justiça Eleitoral, o que acontece?
existe, antes das eleições, geralmente os juízes eleitorais, o Ministério Público Eleitoral, eles tentam, principalmente em lugares onde existe um histórico de problemas, né, na administração da eleição, tentam fazer uma espécie de acordo, né? Mas não é daquela maneira que o CPC trata. Dentro do processo, não. Dentro do processo judicial eleitoral, não. Não tem essa possibilidade. Até mesmo porque o bem que é tutelado pelo processo não é um bem particular, né? Como eu disse na palestra. Ou é uma ação que visa a proteção do eleitor ou da eleição, né? Portanto, são bens indisponíveis, né? O que está sendo, vamos dizer assim, que está sendo vigiado, que está sendo protegido pelo processo judicial eleitoral, são bens indisponíveis. Portanto, não está alcançado pela norma da autocomposição. Mas nós temos isso, né? O Ministério Público Eleitoral, os eleitorais tentam fazer acordos. Por exemplo, situações em que... Vamos lembrar de uma aqui. Um município onde tinha muito problema com a questão de foguete, utilização de foguete, fogos de artifício, né? Então, alguns municípios fizeram um acordo para que não houvesse a utilização disso, embora não fosse legal, não seja ilegal, né? Mas foi feito um acordo, né? E aquilo ali gerou um título, né? O Ministério Público Eleitoral fez, etc. Então, enfim, funciona também. Mas, vamos dizer assim, mais na fase preparatória do processo eleitoral em si, na parte administrativa, na parte judicial, não. Entendi. Que chama a atenção, né? Essa não aplicação, mas é essencial que se diga, inclusive, até para os alunos, né, que aqueles que estão começando agora, que apesar de falarmos de processo eleitoral, as regras processuais são muito diversas, né? Seja prazo, a condução, não dá para pensar, pessoal, na aplicação do 334 do CPC no processo eleitoral. É isso que o doutor está colocando na questão da indisponibilidade, do direito do não cabimento, da audiência de conciliação e mediação, né? Exatamente. Elucidar os mais novinhos aqui que estão conosco, mas que já passaram por essa primeira caminhada aí da conciliação e mediação. Tanto que no processo judicial eleitoral, professor, acontece muito, por N razões, né, um candidato entre com um processo contra o outro, pede a cassação de outro, tá? Aí, de repente, ele desiste daquela ação. Essa ação ela é indisponível. Antes de declarar a extinção, o juiz tem que intimar o Ministério Público. E, invariavelmente, o Ministério Público assume a titularidade da ação. Perfeito. Muito obrigada, professor, não só pela palestra, pela resposta, pela brilhante explanação e por trazer aí as sementes de um novo tema que pode ser explorado por nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Jacileide colocou uma questão, acho que respondemos há pouco, né, dizendo que a eleição desse ano vai ser bem atípica, se o professor, né, considera que o número de eleitores será reduzido, né, comentamos isso há pouco, que temos uma tendência, uma abstenção maior nesse ano, né. Professora Lívia, quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu acredito, de início, né, gostaria de parabenizar o doutor pela palestra riquíssima em detalhes. Gostaria de fazer uma provocação, mas já adianto a minha ignorância quanto à questão eleitoral, né? Não sou uma estudiosa do tema, o doutor tenho certeza que desenvolveu muito bem a sua tese de doutorado, e, assim, a provocação que eu gostaria de fazer é que você tratou do artigo 23 da Lei de Inexigibilidades, falando da questão da presunção, né, também juntamente com a questão do princípio do contraditório e tudo mais. No novo CPC, a gente tem as regras de máxima de experiência, né, que são presunções também. Você acredita que poderia ser aplicado ou não, né, considerando que o doutor explicou muito bem a questão da interpretação teleológica, da interpretação conforme a Constituição, e aí que nós temos os princípios constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, que devem ser resguardados. Então, é apenas uma provocação, porque o novo CPC, ele traz certa presunção, né, margem de atuação do magistrado.
Professora, eu entendo o seguinte, que existem alguns dispositivos que permitem um impulsionamento do processo por parte do magistrado, mas não a produção de prova e não o julgamento por presunções, principalmente quando se trata de ilícitos eleitorais. Por quê? Porque existem duas regras básicas que devem ser observadas. Primeiro, é que não há como se reconhecer um ilícito eleitoral apenas com um meio de prova. Por isso que a prova testemunhal ela não é considerada suficiente para uma condenação. Então, tem que haver outros meios de prova. Então, fica muito complicado, a meu ver, não há abertura para que qualquer tipo de presunção seja utilizada na formação ou na fundamentação de uma decisão judicial no processo judicial eleitoral. Tá ótimo, então. Muito obrigada aí pela explanação. E gostaria de agradecer por estar aqui conosco, né, na nossa instituição, e agradecer também os organizadores do evento, né, professor Valdomiro, professora Juliana, por ter trazido essa palestra, que eu aprendi muito. Confesso que continuo aprendendo, uma eterna estudante. Obrigada, professora Lívia. Professor Valdomiro? Tem algum questionamento? O professor Valdomiro, que atuou, né, em direito eleitoral, ele comentou que ele era um ativista na área, né, antes de ingressar na carreira trabalhista. Mas não com essa experiência toda do doutor Alexandre, né? Eu quero parabenizar, em nome de toda a instituição, pela disponibilidade, pela excelente palestra. Muito obrigado mesmo pelo convite. Inclusive, a questão da virtualidade das aulas permite que os alunos sejam agraciados por palestrantes desse calibre. Doutor Alexandre, eu só vou aproveitar os seus conhecimentos para fazer uma pequena pergunta a respeito da questão da fidelidade partidária, né? E isso me gera uma certa dúvida. Funciona basicamente essa regra da fidelidade? Quando o candidato ele pode migrar de um partido para o outro, da mesma coligação ou não? Nós tivemos aqui em Americana um caso recente de um candidato a um vereador, mudou de partido, o partido pediu a cadeira, né? Como funcionam essas regras? Bom, professor, obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. A finalidade partidária, inclusive, é uma situação também bem interessante, porque, por resolução, o TSE criou norma de processo, que é absolutamente inconstitucional, né? Jamais ele poderia ter feito isso. Mas o STF disse que era constitucional. O que é que nós vamos fazer? Não pode fazer nada, né? Mas, assim, o que é que acontece hoje? De 2 em 2 anos, o Congresso tem votado janelas partidárias. Então, se a migração... Esse ano a janela foi entre março e abril. Então, se a migração de partido acontece dentro das janelas, não há hipótese de perda de mandato por infidelidade partidária. Mas se durante o mandato houver uma mudança de partido, isso... Mas, veja bem, não se aplica nem aos cargos majoritários, nem a senador. É só para os cargos proporcionais. Então, se houver essa mudança de partido, por quê? Porque entende-se que o cargo não é do mandatário, e sim do partido, né? A vaga de vereador, vamos dizer. Então, se houver e não houver nenhuma das hipóteses de desfiliação, que seria o quê? Seria a perseguição partidária, vamos dizer, a exclusão daquele parlamentar do dia a dia do partido, né? A criação de um partido novo, porque quando há uma criação de uma sigla nova também existe essa possibilidade. Quando há simplesmente a mudança de partido, o partido tem 30 dias para pedir a perda do mandato desse parlamentar. E se o partido não fizer em 30 dias, o Ministério Público tem mais 30 para solicitar, para requerer também. E aí tem um processo que é estabelecido por uma resolução do TSE, que é essa que eu falei, e ele vai se defender, vai dizer que aconteceu ou não aconteceu uma das hipóteses, né? Acontece muito também de expulsões partidárias, por exemplo. Um vereador é expulso de um partido, não teve o devido processo legal dentro do seu partido para se defender da expulsão. Entende-se que é um caso de perseguição e que isso justifica a saída, enfim, não é infidelidade partidária.
Excelente. Muito obrigado. Parabenizo mais uma vez. Professora Juliana. Tivemos até o caso, né, do presidente Bolsonaro, né, que deixou o partido dele, né, o PSE. Isso. Exato, não não se aplica, né? Isso, acho que essa questão foi decidida, né, pelo STF já, né? Se não Sim, me engano. no caso dele não se aplica, né? Porque ele é cargo majoritário. O cargo do executivo, né, não se aplica, né? Uhum, exatamente. Professora Lívia, quer fazer mais um questionamento? Estava pensando aqui a respeito dessa questão do novo CPC, né? Então, o doutor entende que a aplicação não seria subsidiária, conforme a resolução? Só para finalizar, rematando aqui tudo que a gente aprendeu na palestra. A aplicação do que for de norma geral de processo, ela tem que ser aplicada independentemente, né? A aplicação ela vai ser subsidiária com a compatibilidade sistêmica quando for um caso que realmente não há previsão da legislação eleitoral, porque se houver, aplica-se a legislação eleitoral, né? Então, eu entendo isso, que realmente nós devemos aplicar o CPC. É óbvio que tem alguns, por exemplo, a professora falou aqui a respeito de um instituto que não tem como usar no processo judicial eleitoral, que é a composição do processo, por exemplo, né? Então, não se aplica. Por quê? Porque não existe compatibilidade, os bens tutelados são diferentes, enfim, não há como. A impossibilidade vamos dizer assim, dessa instituição ser utilizada no processo judicial eleitoral. Mas eu entendo isso, eu entendo que tem que se aplicar, as regras gerais de processo, elas se aplicam, entendeu? E que realmente não há como nós superarmos os problemas que essas legislações ainda vigentes da legislação eleitoral trazem, se não for através desse reconhecimento das normas que o CPC 2015 traz. Entendi. Então, essa aplicação lá, em alguns casos, ela se aplica, em outros casos não se aplicaria por conta do bem jurídico tutelado. E eu estava pensando, o artigo 23, bem comentado aqui, ele traz a questão do interesse público, né? E como é difícil a gente dar sentido ao que seria o interesse público. Será que isso legitimaria esse tipo de atuação por meio dos magistrados ou não legitimaria? Talvez o embate do interesse público com o embate dos outros princípios constitucionais, de contraditório, ampla defesa, né, prevaleceria aí numa técnica de ponderação em relação ao interesse público sobre os demais. E outro questionamento ainda, será que, né, se os ministros forem julgar novamente o sentido desse artigo, você entende que eles permaneceriam tratando da constitucionalidade desse artigo 23 da lei de inelegibilidade. Inelegibilidades? Isso. Olha, professora, são duas perguntas bem complexas que a senhora fez, mas procurarei responder aqui. Em relação à questão do interesse público, bom, eu sou de uma linha de pensamento de que a ponderação na maneira que os tribunais brasileiros a aplicam, ela não é adequada à Constituição, porque é apenas um juízo de proporcionalidade. Não é a ponderação alexiana que se pratica no Brasil, né? Não existem os 3 níveis que o Alexis coloca na sua teoria. Então, assim, com essa técnica, não. Com essa técnica, não. Eu sou dessa linha de entendimento. E entendo que, até pelo círculo hermenêutico, o roteiro hermenêutico, nós não podemos fazer a comparação desses princípios ou desses bens para saber qual se aplica e qual não se aplica. Todos se aplicam. Ocorre aqui, eu não sei o que é lisura eleitoral e eu não sei qual o interesse público que está se falando, né? Se essa for uma das razões de decidir, o magistrado vai ter que dizer o que é isso. Vai ter que dizer qual é o entendimento dele, assim, aonde é que ele enxergou que, pelos fatos que tratam o processo, ele poderia fundamentar a decisão dele nisso, né? E aí é onde entra o artigo 11º, né? Caso ele entenda isso,
né, e não tenha sido ventilado nos autos, no mínimo, ele teria que abrir vista para as duas partes. No mínimo. No mínimo. Então, eu entendo dessa maneira em relação a essa primeira situação que foi colocada. Qual foi a segunda mesmo? Questionei a respeito do interesse público, né, em como a gente vai entender o que seria o interesse público, sentido aberto. E o segundo questionamento é se os ministros forem julgar novamente a constitucionalidade do artigo 23, se após o novo CPC você entende que o julgamento seria outro, né, o resultado seria outro. Sim, tá. Eu entendo que por conta da legislação superveniente, né, da vinda do CPC de 2015, eu entendo que alguns entendimentos, inclusive dos votos que foram externados no dia do julgamento, eles não têm mais condição de se sustentar, né? Porque qualquer entendimento que seja fundamentado no livre convencimento do juiz, ele não se sustenta mais, porque ele não existe na legislação processual civil. Acabou, esse termo ele foi abolido da nossa legislação. Portanto, o magistrado não pode mais decidir conforme o seu livre convencimento. Ele tem que fundamentar a sua decisão e, para isso, lançar a mão do artigo 489, senão está correndo o risco de ter uma decisão que pode ser anulada, né? Então, eu entendo que vamos dizer assim, as premissas para o julgamento foram modificadas. Naquele momento, sim, ainda tinha aquela possibilidade, o ano era 2014, mas com a vinda da nova legislação processual civil, não tem mais fundamentação jurídica para se manter aqueles entendimentos. Entendo. Até mesmo pelo artigo 93, né, da Constituição, que trata da questão da fundamentação, que já está aí desde 1988, né, e que, infelizmente, como o doutor disse, os magistrados pouco fazem uso, né, o que mais a gente vê é uma negativa de tutela. Infelizmente, isso acontece. E nós, advogados, constatamos com frequência, infelizmente. Exatamente. Bom, estou satisfeita com a explanação, com a palestra. Gostaria de agradecer, muito obrigada, doutor Alexandre, professora Juliana, professor Valdomiro, passo a palavra para vocês. Obrigada, professora Lívia. Só para encerrar, vou fazer o questionamento do aluno Jair, ele é do segundo semestre, e ele pergunta se os fichas sujas foram liberados para a eleição deste ano. Qual é o parecer do doutor sobre o assunto da lei da ficha limpa? Não houve a liberação. O que aconteceu foi o seguinte, porque o que acontece? Quando é uma condenação da Justiça Eleitoral, vamos pegar o ano de 2012. Se houve uma condenação, vamos dizer, a cassação de mandato, ele foi cassado lá por causa da eleição de 2012. No caso da Justiça Eleitoral, conta da eleição. O que aconteceu? Se foi cassado, ficou 8 anos inelegível. Aí essa inelegibilidade viria até 2020. O que aconteceu? Quando é que foi a eleição em 2012? Em outubro. Quando é que vai ser a eleição em 2020? Em novembro. O TSE disse, infelizmente, outubro é outubro, novembro é novembro. Né? Então, ele já não vai estar mais inelegível. Esses aí foram liberados. Agora, nos outros casos, não. Tá? Todo mundo alcançado pela lei da ficha limpa. E o professor concorda com essa interpretação? Ou não? Eu concordo. Concorda? Eu concordo porque não dá para dar um sentido que a norma não tem. Né? Não dá para eu querer fazer um duplo twist carpado hermenêutico só para poder alcançar esse pessoal. Né? Felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas eles tiveram sorte. A eleição foi adiada. E foi adiada por lei também. Né? Como é que eu vou dizer que essa lei que adiou a eleição não vale? Né? Então, fica complicado. Realmente é uma decisão do legislativo. E, infelizmente, esses aí ficaram fora do alcance da lei da ficha limpa. Mas o número de casos, eu penso que esse número de casos, em relação ao número de casos que a lei da ficha limpa alcança, é irrelevante. Que sorte que tiveram, hein? Grande. Por um mês, né? Que sorte, né? Imagina ainda se são eleitos, né? Exatamente. Grande, muito grande.
A Jacileide, aluna também de segundo semestre, também ficou curiosa com o tema da palestra, ela pergunta o seguinte: no caso da eleição municipal, um partido onde o pré-candidato a prefeito desiste de competir e a chapa de vereadores está completa, os pré-candidatos a vereador ficam prejudicados ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se já tiver sido pedido o registro da candidatura, não tem problema, né? Mas, mesmo assim, esse candidato vai ter que prestar contas. Agora, se for antes do pedido do registro de candidatura, tem que verificar se a proporcionalidade do gênero, né, da cota de gêneros, está preenchida. Senão, vai ter que fazer um ajuste. Ótimo. E o professor considera que a lei de inexigibilidade foi mais positiva ou não? O professor trouxe, né, um artigo questionável. Como que o professor vê essa lei dentro do nosso ordenamento jurídico? Não, eu vejo que a lei é muito positiva. O problema que, a meu ver, foi o pouco debate que aconteceu quando da lei do ficha limpa. O fato de nós não termos um debate de alto nível na lei do ficha limpa, esse sim causou muito problema para o sistema eleitoral de uma maneira geral. Tá? A gente tem assim, algumas decisões que elas têm um impacto no sistema que muita gente não vê. Mas, por exemplo, quando o Supremo decidiu que a competência para dizer sobre as contas de ex-prefeito era das câmaras municipais, isso deu um impacto absurdo, né? Acho que talvez quem milita na área eleitoral, o que mais tem tido trabalho ultimamente é com isso. Por quê? Porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Pode ter certeza, 99% não tem condição de ter um processo minimamente respeitador das normas constitucionais dentro dessas casas legislativas. Não tem condição, né? Isso vai desaguar aonde? Vai desaguar no judiciário. E quando o Supremo decidiu isso, embora tenha fixado 3 teses, não se preocupou com isso. Esse é só um exemplo. Mas a lei da ficha limpa em si, tem vários outros debates que passaram ao largo dela, né? É óbvio que é uma lei que a intenção é a melhor possível. Mas eu tenho ali Pacto de São José da Costa Rica, que me traz dispositivos que são, vamos dizer assim, inteiramente incompatíveis com a lei da ficha limpa, e até hoje nós não tivemos essa discussão ainda nos tribunais superiores. Por quê? Porque quando para a suspensão, para eu ter uma punição de suspensão de direitos políticos passivos e ativos, a Constituição diz que eu tenho que ter uma decisão transitada e julgada contra uma pessoa, numa improbidade ou numa ação penal de determinadas naturezas, e vem uma lei e depois diz que não precisa mais disso para suspender o exercício do direito político passivo, né? Só precisa de uma condenação em segunda instância. Então eu tenho ali algo que precisaria ser melhor discutido. E nós não tivemos essa discussão. Então o impacto da lei da ficha limpa, a meu ver, nós tivemos vários impactos positivos, mas também muitos impactos negativos. O principal deles é a falta de discussão de um tema tão complexo como a suspensão, a impossibilidade de um direito fundamental, como é o direito político passivo, que é o direito de ser votado. Realmente, professor. O Wagner pergunta se o candidato pode doar cesta básica, álcool em gel e fazer ações sociais em ano eleitoral. Não, de jeito nenhum. Será que o Wagner é candidato, né, Wagner? E o Jair pergunta se os laranjas e os financiamentos ilegais das campanhas, quais são as práticas do país? Olha, vai ser um dos temas que mais vai, vamos dizer assim, vai chamar a atenção esse ano, vai ser essa questão das candidaturas laranjas. Eu gosto de chamar de candidatura fake. Por quê? Porque nesse último quadriênio, o TSE fixou a tese de que, caso houvesse uma candidatura que ela fosse de mentira, só para compor a cota, né, a cota de gênero, todos os outros candidatos, todos os candidatos eleitos na época era coligação, mas por esse partido, eles serão atingidos. Ou seja, vai atingir todos, não é só aquele candidato. Por exemplo, uma pessoa vai,
num determinado município, para preencher o número mínimo de mulheres, né, se coloca a esposa de um candidato, vamos dizer assim, só para poder preencher ali. E em vez dela fazer campanha para ela está fazendo campanha para o marido, né, pedindo voto para o marido. Então, essa candidatura ela é fraudulenta, essa candidatura ela é laranja, ela é fake, enfim, o nome que for. E aí, todos os outros que forem eleitos nesse partido perderão seus mandatos, caso fique comprovado isso. Então, é um tema que vai ainda, assim, esse ano vai, com certeza, chamar muita atenção, porque eu tenho convicção, até pelo que eu estou vendo na prática, de que isso ainda vai acontecer muito. Sim. Bastante comum, né, se utilizarem das mulheres para cumprir as cotas e com candidaturas fraudulentas, né? Exatamente. Infelizmente, né, o correto, assim, até nas minhas andanças eu dizia sempre, doutor, mas aqui no município realmente a gente não consegue cumprir isso. Olha, vocês têm dever, obrigação de fazer formação política. Vocês têm que fazer formação política, incentivar as lideranças e trazer as mulheres para a política. Né? Porque realmente a participação feminina é muito aquém do mínimo razoável. Né? Mas por quê? Porque realmente a política é um ambiente machista, a gente tem que confessar. É um ambiente machista num país patriarcal, como é o Brasil, assim, é uma cultura que nós temos, né? Até mesmo porque foi um país em que passou mais de 20 anos sob o regime militar, onde prevalecia realmente essa cultura machista, entendeu? Onde havia um incentivo, realmente não havia incentivo para a participação feminina na política, e hoje não, a legislação diz outra coisa. Então, quem fizer esse tipo de prática realmente tem que ser punido. E eu acho que a Justiça Eleitoral acertou nesse caminho. Acertou muito, porque realmente a gente não pode mais permitir esse tipo de fraude, que isso é uma fraude, para mim, das piores que pode haver, porque é um desrespeito às mulheres e é um desrespeito à sociedade. Exatamente, professor. Peço desculpa pela sabatina, mas tem mais uma pergunta da Jacileide. Os alunos do segundo semestre estão tendo contato pela primeira vez com esse tema, e é bom vê-los encantados, né, com o assunto. Eles estão perguntando se o professor pode explicar um pouquinho como funciona a verba que o partido recebe para a campanha. E quais os critérios para decidir o valor que é designado ao partido. Sim, os critérios são o número de vagas que esse partido alcançou na campanha de deputado federal em 2018. Então, você pega quantos deputados federais esse partido elegeu. Nós temos lá 513 deputados, e vamos dizer que um determinado partido fez 10% dos deputados, fez lá 51 deputados, 52 deputados, elegeu 52 deputados. Né? Então, esse partido vai ficar com 10% do valor do fundo partidário. O fundo partidário ele é definido no orçamento público do país e é destinado para os partidos. Então, 10% do fundo partidário, e quando tem eleição, tem uma outra verba, que é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Esse mesmo partido vai ter direito também a 10%. E aí é só ver a proporcionalidade de como foi composta a Câmara Federal, e você vai ver quanto que cada um vai receber proporcionalmente. Ótimo. Respondido, então, Jacileide. Professor, te agradeço imensamente, né? Peço desculpa pela sabatina de hoje, mas realmente o tema é bastante intrigante, bastante interessante, né? E de pouco conhecimento, acho que de nós aqui, né? Não é algo que temos a prática de estudar, ficamos para direito do trabalho, direito civil, direito internacional, e acabamos, né, não estudando a fundo o direito eleitoral, que é uma disciplina tão importante, acho que um ramo de atuação bastante próspero também, né? Para os nossos alunos se inspirarem e se especializarem para seguir na carreira. Te agradeço muito a atenção, a participação, a dedicação do seu tempo a nós hoje, em nome da FAM, em nome do nosso coordenador, professor Valdomiro, que está aqui, da professora Lívia, a professora Cíntia, de todos os nossos alunos. Espero que tenhamos a oportunidade, né, de nos encontrar mais vezes. A pandemia nos possibilitou, né, esse encontro do Piauí até Americana, no interior de São Paulo, né? E quem sabe conseguimos novos encontros em breve, né? Bom, se Deus quiser, né? Eu espero que dentro de pouco tempo a gente possa, de novo, estar com esse contato aí com todo mundo. E eu realmente agradeço. Né? Foi uma satisfação muito grande e fico à disposição de vocês. Né? Então, realmente gostei muito. É porque o tema aqui é meu dia a dia.
é ali, vamos dizer assim, é algo que estou todo dia vendo, trabalhando, e é com muita satisfação que eu falo sobre isso. Né? Então, adorei o convite e fico à disposição aí. As próximas vezes, só chamar. Com certeza, chamaremos. Os alunos estão dizendo que tem que ser presencial na próxima. O professor tem que vir até Americana, trazer o livro. Irei com satisfação. Muito obrigada, viu, professor? Desejo uma ótima noite, um bom descanso e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Tá? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessas 2 palestras. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para ele lá nas redes sociais. Ele responde, ele é bem aberto. E façam um relatório, né, professor Valdomiro, para ganhar as horas complementares que vocês precisam. Não deixem para o final do curso, senão depois da correria, né? É verdade. Aproveitem, né? Aproveitaram já o conteúdo e agora aproveitem para conquistar as horas da atividade complementar também. Uma boa noite. Eu não vou responder o Luciano Canuto, ele está me provocando, viu? Não irei respondê-lo. Eu vi o momento que ele colocou é nóis, né? Não vou responder, tá? Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Bom final de semana a todos vocês, bom descanso, bons estudos. Boa noite. Boa noite.